Josué capítulo 3, verso 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos dizer juntos, irmão, pelo telão? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Diga para o seu irmão que está do seu lado agora, olha para ele e diz assim: amanhã Deus vai começar a fazer maravilha na sua vida. Agora você diga com muito carinho: mas você precisa se santificar. Você precisa se santificar. Pode sentar. Nós queremos as maravilhas de Deus, mas nós não queremos nada com santidade. Nós queremos reteté, nós queremos muita vibração, nós queremos muita alegria, nós queremos a mão de Deus, mas não queremos o coração de Deus. Então a nossa palavra, ela vem, santidade é a preparação para você experimentar as conquistas que Deus tem para a sua vida. Santidade é a preparação para você conquistar as promessas de Deus para a sua vida. Nós queremos Deus no Brasil, nós queremos que Deus esteja conosco. Eu comecei a chorar só de pensar nisso. Eu comecei a chorar quando eu pensei 40 mil pessoas na Arena da Baixada de joelhos. Vocês viram, por favor, coloca, Felipe, aquela cena da arena que coloca o Maracanã. Irmãos, o meu pai, eu ainda não era crente, em 1962, o meu pai veio, não sei se foi 62, meu pai veio do Espírito Santo para ver o Billy Graham, ouvir o Billy Graham no Maracanã. Ele veio 2 vezes. Irmão, gente que vinha do Brasil inteiro. O Maracanã recebeu 220 mil brasileiros. Olha lá, irmãos. Irmãos, um homem de Deus que emocionou multidões. Olha só. Irmãos, eu fiquei pensando nos estádios do Brasil, cheio do povo de Deus. O povo de Deus levando milhares de incrédulos para ouvir a palavra. Os modernistas dizem assim: agora não se faz mais cruzadas. Irmãos, Deus nunca perdeu a visão. Nós podemos encher todos os estádios do Brasil ao mesmo tempo. Todos eles. Você precisa crer nisso. Nós vamos começar essa chama aqui em Curitiba, irmãos. Mas você precisa, não é só ir. Eu vou no dia 29, mas o que é que você vai fazer antes do dia 29? Antes do dia 29 você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que chorar pelo Brasil. Porque para Deus chegar lá no dia 29 e encher aquele estádio com a sua presença, Ele precisará ser buscado. Buscar-me-eis e me achareis, de quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, por isso precisamos resgatar a visão de ser discípulos. Discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que ouve. Discípulo é aquele que aprende. Discípulo é aquele que obedece à voz do seu mestre, do seu Senhor. Eu não quero você obedecendo o pastor Sebastião e a qualquer pastor que não. Eu quero você obedecendo a voz de Jesus. Eu quero você obedecendo a palavra de Deus. Porque se você obedecer a palavra de Deus, você não vai precisar nem me ouvir. Nós seremos um só. Nós seremos um só. Uma voz só. Gente apaixonada. Gente que caminha na mesma direção.
gente que chora pelos perdidos, como aí, ó. Irmãos, a nossa célula era um desafio tão grande que eu queria às vezes faltar, e a liderança pedia: pastor, o senhor não pode faltar. Por quê? Porque eu era o pacificador da célula, de tantas perguntas absurdas. Uma célula que nós não sabíamos nem o que falar, porque as pessoas não tinham conhecimento zero de Deus. Como explicar o roteiro? Cada pergunta esquisita. Mas hoje a nossa célula ora mais do que ensina a palavra. É de joelhos. E Deus está rompendo. O povo de Israel passou 430 anos no Egito, escravos. Deus manda Moisés lá e tira o seu povo. E falou assim: olha, agora vocês vão para a terra da promessa. E o povo ficou alegre. Deus mandou sacrificar um cordeiro em cada casa. Cada casa sacrifica um cordeiro, coloque o sangue nos umbrais das portas. Será a marca. O anjo da morte virá e passará por cima. Vai dar livramento. E aquele povo sai rico, depois de 430 anos de sofrimento. Aquele povo sai rico, aquele povo sai com ouro, com a prata, com as belezas do Egito. Deus pagou aqueles 430 anos com juros e correção monetária. Tinha tanto ouro no meio do povo de Israel, que eles tiveram capacidade de fazer um bezerro de ouro no pé do Monte Sinai. E foi por causa desse bezerro de ouro que Deus desistiu, mudou de ideia, mudou seus planos de caminhar com o povo. E o povo ficou 40 anos naquele deserto. Depois de 40 anos, aqueles 600 mil valentes, acima de 20 anos, que saíram do Egito armados, só sobraram 2, Josué e Caleb. Todos os outros morreram. Todos. Tem gente aqui que vai morrer antes de ver as promessas de Deus, porque não quer obedecer a Deus. Tem gente aqui que vai morrer, tem gente aqui que vai sepultar filhos. Pastor, você está amaldiçoando? Não, eu estou apenas lendo os sintomas. Tem gente que vai sepultar filhos, em vez de filhos sepultar os pais, porque não querem obedecer à voz de Deus. Rebeldia sem precedentes. Gente rebelde, gente teimosa, gente que decidiu fazer as coisas sempre do seu jeito. E gente que quer fazer as coisas do seu jeito, não anda com Deus. Pode olhar para o seu irmão e falar, olha bem para ele assim, olha, com desobediência não anda com Deus. É difícil dizer para o irmão, não é? Mas eu quero desafiar você a dizer de novo. Olha para o China aí, Mir, olha para o China. Vai assim, gente desobediente. Fala agora, irmão, fala de novo, por favor. Fala, gente desobediente. Não anda com Deus. Agora vamos falar melhor. Gente desobediente. Deus não anda com ela. É mais verdade isso. Você precisa entender que hoje Deus vai te chamar para uma caminhada. Então, depois de 40 anos, aí chega na porta da promessa. Chegou a hora, chegou o momento de conquistar as promessas de Deus. Aquela vitória tão esperada, aquela terra tão sonhada. Agora o povo chega na porta da promessa. E Deus fala assim, alto lá. Tem algumas coisas para a gente acertar. Daqueles que nasceram no deserto, não haviam sido circuncidados. Então Deus vai renovar a aliança. Então eu quero falar essas 3 coisas. Primeiro, para Deus nos dar vitória, para Deus nos levar às suas promessas, à vitória, precisamos renovar a nossa aliança com Ele. Fala bem alto comigo. Precisamos renovar a nossa aliança com Deus.
Diga de novo, eu preciso renovar a minha aliança com Deus. Irmãos, a minha aliança foi renovada na cruz. Aquela circuncisão que Deus mandou Abraão fazer, aquela circuncisão que Deus mandou Josué fazer, ela era apenas um sinal de propriedade, de pertencer. A circuncisão foi dada para Israel, para que a nação entendesse que ela era propriedade exclusiva de Deus. A circuncisão é a marca de pertencer a Deus. Quando você vê uma pessoa circuncidada, você logo fala assim, é judeu, é um israelita. Mas a Bíblia vai dizer no Novo Testamento, que nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A verdadeira circuncisão é aquela que acontece no coração e não no órgão genital masculino. É a purificação do coração. Então, renovar a aliança com Deus. A aliança está vinculada à chamada de Deus para pertencermos a Ele. Você, diz Paulo aos Coríntios, porque nós não somos donos de nós mesmos. Nosso corpo é propriedade de Deus, é santuário de Deus. Não sabeis vós que o vosso corpo pertence a Deus, que foi comprado com o precioso sangue de Jesus. Você pensa que esse corpinho aí é seu? Não é não. Você é mordomo dele. Você é mordomo. Então esse corpo precisa ser cuidado. Circuncisão, marca de Deus na vida do seu povo. E quando você vai para o Novo Testamento, a circuncisão é identificada no arrependimento. Arrependimento, metamorfose, transformação, mudança. É sair de uma direção de colisão com Deus para uma direção de unidade com Deus. Chamada ao arrependimento, ato de circuncidar o coração. Olha o que a palavra diz. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso está em Mateus 3, de 1 a 9. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em todos os seus lombos, e alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele toda Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. A circuncisão hoje, ela acontece dentro de você. É uma cirurgia espiritual que Deus faz na sua alma, no seu coração, cortando, tirando tudo aquilo que é pecado. Irmãos, viver no pecado é uma coisa atraente, é uma coisa em determinados momentos deliciosa, prazerosa, mas me aponte uma pessoa que viveu no pecado e foi feliz. Me aponte. E eu vou citar para vocês centenas e milhares de pessoas pobres e ricas que terminaram no pecado da pior maneira possível. Elvis Presley é filho de crente, tocava músicas para Deus, mas não quis andar com Deus. Michael Jackson, sua família cristã, começou como criança tocando músicas para Deus, e depois ele quis tocar para si mesmo. E como é que ele terminou? Elis Regina no Brasil. Eu só estou falando de gente que morreu de overdose. Marilyn Monroe. Tudo gente famosa, poderosa. Como é que terminaram, irmãos?
terminaram sem Deus. O pecado não brinca, o pecado te laça, o pecado te cega, o pecado te mata e o pecado te leva para o inferno. Se você está frequentando a Alameda, você precisa saber que essa igreja não tem aliança com o pecado. Essa igreja não tem aliança com os demônios, nem com a religião. Essa igreja tem aliança com Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu por nós. E para você ser membro dessa igreja, você precisa entender que aqui o autor, o Senhor, é Jesus, não é o Sebastião. Eu só falo o que ele manda. E você deve obedecer. Se você conferir na Bíblia e perceber que é verdade. Então olha para a palavra. Então a circuncisão é um chamado para viver pela fé. Abraão, olha as estrelas dos céus. Pode contar? Areia do mar. Assim será a sua descendência. E ele creu. Aí Deus fez uma aliança com ele. Faz essa cirurgia. Todos os seus descendentes serão meus. O primogênito tinha que ser resgatado com um animal. Quando a família tinha o seu primogênito, o pai levava um sacrifício, um animal, e oferecia para resgatar o primogênito. Porque todo primogênito pertence a Deus. Quem é primogênito aqui sabe, você é propriedade de Deus. Sabe por que você pode viver? Porque Deus deu o seu primogênito no seu lugar. Você somente é livre, porque era você que tinha que morrer, mas o Senhor Deus mandou o seu filho primogênito no seu lugar. Alguém morreu para você ser livre. Alguém morreu para você experimentar a vida. Então, em primeiro lugar, precisamos renovar a aliança com Deus. Irmãos, hoje nós temos 3 igrejas no mundo. Nós temos a igreja que está dentro do templo. Nós temos a igreja que está circulando pelos templos. E nós temos a igreja que não quer ver templo nunca mais. Pastor, isso é muito forte. Não, irmãos. Tem mais gente circulando e fugindo da igreja do que gente dentro da igreja. Tem gente que passou pela igreja e não quer voltar aqui nunca mais. Tem gente que passou pela igreja e saiu procurando outra. E tem aqueles que ainda estão dentro do que nós chamamos de igreja, dentro do templo. Em segundo lugar, você precisa lembrar, recordar. Então veja, a circuncisão é renovar a aliança. A sua aliança com Deus começou na cruz. A sua aliança com Deus começou com a sua salvação. A sua aliança com Deus começou quando você aceitou Jesus como seu Salvador. Ele te comprou. Você tem uma marca de Cristo. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 6,17: ninguém me moleste mais, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, você precisa não só renovar a aliança, mas você precisa lembrar, recordar dos atos de bondade de Deus. A Páscoa. Deus mandou Josué celebrar a Páscoa antes de conquistar a terra, antes de entrar na terra. Primeiro circuncida todo mundo. Eu vou voltar nesse ato ainda. Depois você agora vai celebrar a Páscoa. Páscoa, libertação, saída do Egito. Irmãos, aqui nessa igreja, nós pregamos a libertação. Aliás, a igreja precisa resgatar a mensagem completa. Que é o quê? Salvação em Cristo Jesus, libertação e cura. Sabe quem é que ainda quer crer em cura divina? Quem está doente. Quem não está doente, não acredita muito não. Mas é só começar a sentir uma dorzinha aqui, que ele começa a dizer, será que é câncer? Traz o óleo. Ele não quer nem saber negócio de unção com óleo, mas se sentir uma dor, um caroço, traz o óleo, traz o óleo, traz o óleo.
Tem gente que pede até para levar o óleo para casa. Não, o óleo não cura. O óleo simboliza a ação do Espírito Santo para te ajudar a ter fé para curar. Não existe óleo milagroso, como não existe pastor milagroso. O único milagroso se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele, é o nome dEle. É o que Pedro falou lá em Atos capítulo 2, 3, 4. Então, irmãos, aí celebrou a Páscoa. Aquele povo havia comido maná. Tente imaginar. O povo comeu maná há 40 anos. O maná era um pãozinho parecido de trigo, né? De maisena, uma coisinha assim. Quem aqui já comeu aquela bolachinha de polvilho, que você coloca na boca, dissolve? O maná era mais ou menos assim. Só que ele tinha assim, um sabor de chantilly. Você acha que Deus ia dar uma coisa ruim? O maná simboliza Jesus, o pão vivo que vinha do céu. Aquele povo no deserto, irmãos, aqui para a gente, onde arranjar comida? Aonde arranjar comida para 2, 3 milhões de pessoas num deserto? Onde, irmãos? Deus fazia água sair da rocha. Aí a gente imagina assim, água, uma torneira. Não, irmãos. Era um afluente do Amazonas. Porque imagine 3 milhões de pessoas e os animais, camelos, ovelhas, tudo. Imagine aquele povo com tudo aquilo. Aí uma torneirinha para pegar uma caneca. Não, irmão, tinha que ser um rio. Rios no deserto. Eu acho que as criancinhas nessa hora se jogavam, pulavam na piscina que Deus fazia. Aí eles abasteciam da água, enchiam seus potes e vinham para a jornada de novo. 40 anos e o tênis não gastou. 40 anos e aquele salto alto não quebrou. 40 anos. Imagine a criancinha recebeu uma calcinha, uma roupinha da mamãe, ela tinha 8 anos e ela cresceu. O que aconteceu? A mãe foi no mercado comprar uma calcinha nova? Não, a roupa cresceu junto. Deus fez algo sobrenatural. Não tinha como fazer roupa para 3 milhões de pessoas. Aquelas roupas foram usadas, não se rasgaram, não se romperam. Deus sustentou. Você precisa entender que quando você decidir ser discípulo, Ele tem um compromisso de sustentar você. Ele tem compromisso. Aí, agora vocês vão celebrar a Páscoa. Irmãos, como é que celebra a Páscoa? Você vai lembrar de quê na Páscoa? Dos pães ázimos. Na Páscoa você vai lembrar das ervas amargosas. É disso que você vai lembrar na Páscoa? Eles comiam os pães ázimos, ou seja, pão sem fermento. Eles comiam as ervas amargosas, para lembrar da dor e da vergonha, do sofrimento, da humilhação do Egito. Mas o que é que o israelita estava louco para chegar? Cordeiro. Aquela carninha assada. Depois de 40 anos. Depois de 40 anos, chegou a hora do churrasco. 40 anos. E aí Deus traz à memória a bondade dEle, a misericórdia dEle. Vocês eram escravos, vocês lembram? Vocês eram escravos. Irmãos, os crentes precisam ter um remédio para melhorar a sua memória. Eu, irmãos, às vezes eu choro quando eu vou orar. Eu era alcoólatra. Eu morava sozinho. Sem Deus. E você, quem você era? Você precisa lembrar quem você era antes de Jesus. Então, celebrar a Páscoa é lembrar quem você era, um perdido pecador, todo torto, uma pessoa rotulada, uma pessoa maldita. Mas um dia Jesus te alcançou, te tirou das trevas, te trouxe para a luz e diz: você é meu filho amado. Antônio, você lembra, Antônio, quando você chegou? Abandonado
pela pessoa que ele mais confiava. Mas Jesus mudou. Eu nunca vou esquecer o dia que o Antônio olhou falou, no templo velho: pastor, eu não aguento mais. Você precisa lembrar quem você era. Mas Jesus mudou a sua história, mudou o seu coração, mudou o seu destino. Você agora tem um endereço que te espera, que se chama morada de Deus, presença de Deus. Nós nascemos no Éden, mas o pecado nos tirou de lá. Mas Deus tem um Éden muito melhor nos esperando. E esse Éden é para discípulos, e não para crente. Tem muito crente sem vergonha. Tem muito crente sem caráter. Tem mais gente que não quer nada com Jesus por causa dos crentes do que por causa do mundo. Tem muitos pastores safados, picaretas. Por isso, ser crente, ser pastor, pode ser nomes dados a gente que frequenta a igreja, até faz coisas para Deus, mas ser discípulo não tem como mudar o conceito. Discípulo é aquele que segue, discípulo é aquele que obedece, discípulo é aquele que aprende com o seu mestre e faz o que ele manda. E o desafio é: você quer ser discípulo ou você quer continuar a ser crente? Aí, dona Vilma já sabe até a cadeira que ela está. Ser crente não é ter uma cadeira numerada. Ser crente é ter um roteiro para cumprir. Não é, vovó? Ter um roteiro para cumprir todos os dias. Acordou, amado Senhor. Bom dia, Senhor. Que bom estar com o Senhor novamente. Qual é o roteiro para eu viver hoje, Senhor? É assim. Qual é o roteiro, Senhor? Onde o Senhor quer que eu vá? Tem alguém que o Senhor quer que eu visite? Tem alguém que o Senhor quer que eu telefone? Eu já contei aqui algumas experiências bem interessantes. De eu chegar numa casa de uma vovozinha doente, e ela falou assim, eu senti o desejo de vir aqui. Não, pastor, o senhor não sentiu o desejo, não. Foi Deus que mandou o senhor vir aqui, porque eu pedi a Deus para o senhor vir aqui hoje. Você está fazendo coisas que você nem pensa. Você lembra e liga, telefona para alguém que você não planejou, mas Deus mandou você ligar. Discípulo, você precisa começar o dia assim, com Deus, e falar assim: Senhor, qual é a sua agenda hoje? Não é perguntar, não é falar para Deus: Senhor, aqui está a minha agenda, o Senhor vai comigo? Não, a sua agenda é uma furada. É você perguntar: Senhor, qual é a tua agenda? Quais são os teus planos? Qual é a tua vontade? Então é bom lembrar dos atos de bondade de Deus, a libertação, a Páscoa. Alguém precisou morrer para você viver. Você lembra disso? Os pães ázimos, pureza, santidade, 7 dias. 7 dias a casa teria que ser vasculhada. Não poderia ter 1 grama de fermento. O fermento, nesse caso aí, simbolizava as impurezas. Nesses dias, tinha que tirar tudo para fora. Tudo para fora. A casa não poderia ter 1 grama de fermento. Santidade. Discípulo de Jesus precisa tirar da sua vida tudo aquilo que é fermento. Tudo aquilo que contamina. Contamina os olhos, contamina a sua mente, contamina o seu coração. Em terceiro e último lugar, precisamos lembrar que as promessas do Senhor, elas são fiéis, são verdadeiras. Deus nunca te prometeu algo que Ele não tenha tido o propósito de cumprir. Ele é fiel.
Josué 5, então, ele vai dizer, verso 13: E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se, pois, Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Agora preste atenção, olha para mim, preste atenção. Quando Moisés saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho e subiu no Monte Sinai, ficou 40 dias lá. O povo lá embaixo se corrompeu, construiu um bezerro de ouro, começou a se prostituir, se embriagar. E Deus disse: desce, porque o povo já se corrompeu. E aí Deus disse para Moisés: eu não irei mais com vocês. Eu vou mandar um anjo. Irmãos, andar com um anjo é muito bom, mas andar com Deus é muito melhor. Tem gente muito barata se contentando em andar com um anjo. Um anjo aqui, um anjo acolá, besteira. Eu ando com um Deus que dá ordem para os seus anjos cuidar de mim. Eu ando com um Deus que tem todos os anjos e assim, vai cuidar do meu filho agora. Eu não preciso falar com o anjo, eu preciso falar com o dono do anjo. Deus diz assim: eu não vou mais. Esse povo obstinado, esse povo que não para de pecar. Aí Moisés se coloca com o rosto no chão e diz: Senhor, se o Senhor não for, não me faça subir. E Deus, por amor a Moisés, foi com o povo. Senão aquela coluna de fogo não estaria mais lá, senão aquela coluna de nuvem não estaria mais lá. Aquela coluna era a presença de Deus. Agora, na entrada da terra, esse anjo é o Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor no Velho Testamento, toda vez que aparecer com letra maiúscula, é o Senhor Jesus Cristo. E aí ele se apresenta e diz assim: tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar é santo. Quando o Senhor diz isso, Ele está dizendo: eu estou neste lugar, Deus está neste lugar, a glória de Deus está no lugar, a presença manifesta de Deus está aqui. Por isso, tire as sandálias. Sandálias eram utensílios dos senhores. Sandálias eram utensílios de quem tinha vida própria, de quem era livre. Escravo não usava sandálias. E quando Deus manda Josué tirar as sandálias, Ele está dizendo assim: Josué, o seu lugar é atrás de mim. Eu vou comandar essa batalha. Meu amado irmão, por favor, se você decidir andar em santidade, se você decidir andar em obediência, Deus vai dizer assim: eu vou na sua frente, 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 eu vou lutar as suas lutas, eu vou enfrentar os seus inimigos, eu vou quebrar suas muralhas, eu vou. Mas quando você decide viver do seu jeito, Deus fica para trás. E você vai na frente e se arrebenta. E depois você fica telefonando para Deus: Senhor, vem me ajudar, Senhor, vem me ajudar. E Ele vai falar assim: mas você não disse que queria ir sozinho? Marquinhos, você está aí, Marquinhos? Que bom, Aline. Vocês vieram para ouvir só esse sermão. Que bom. Não há mais tempo para perder. Ou santidade, ou derrota. Não há mais tempo para brincar. Nós não estamos num piquenique aqui na terra. Eu quero que você chegue em casa hoje
e tire um tempinho para conversar com a sua família, com seu cônjuge, com seus filhos. Seja sacerdote da sua casa e diga: vamos buscar a Deus, pedir direção de como devemos andar em santidade. O seu nível de santidade pode ser diferente do meu. Mas uma coisa eu preciso te dizer: o que é pecado para mim é pecado para você. Deus deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Por que Ele deu 5, 2 e 1? Porque a capacidade de resposta é diferente. Deus é muito justo. Então Deus não vai exigir de você o que Ele exige do pastor. Eu tenho responsabilidade sobre todos vocês. A minha responsabilidade é muito maior. Mas você tem responsabilidade sobre a sua vida. Você tem responsabilidade sobre a sua casa, sobre a sua família. E essas coisas são suficientes para você andar em santidade e obediência a Deus. Baixa a sua cabeça, por favor. Somente a presença de Deus pode santificar a nossa família. Somente a presença de Deus pode santificar a nossa vida. Não adianta você falar bonito, vestir-se bonito, roupas compridas, cabelos longos, nada de maquiagem. Tudo isso pode, mas não é santidade. Você precisa andar com Deus. Andar com Deus. O fato de estarmos em lugar santo deve nos constranger, nos quebrantar, como Josué, que se colocou no chão, se jogou no chão, colocou seu rosto na terra. Esse lugar aqui é santo, não por ser um templo, mas porque Deus está aqui para receber a nossa adoração. Como a sua casa também deve ser santa, porque você está lá e você é templo do Espírito Santo. Não há espaço para coração altivo na presença de Deus. Orgulho não combina com santidade. Lugar de discípulo é aos pés do seu mestre, do seu Senhor. Eles precisam somente ouvir a voz de Deus. Deus está dizendo: Josué, a batalha que você pensa que vai lutar é minha, eu vou lutar. Ele somente precisa que você decida obedecer e se santificar. Por isso hoje Deus está te chamando para você se colocar aos pés de Jesus e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um discípulo. E você, para não atrasar, você vai passar lá atrás e você vai pegar lá no estande essa ficha aqui, vai levar para casa, vai orar, e se você entender friamente, conscientemente que quer ser um discípulo, preencha e traga de volta, e pode colocar no gasofilácio. Não precisa entregar na mão de ninguém. Coloca no gasofilácio e ela chegará às minhas mãos. Você quer realmente ser um discípulo de Jesus? Você quer vir se prostrar aos pés de Jesus? Saia do seu lugar então e diga: eu quero, Senhor, eu quero ser um discípulo. Eu quero decidir viver em santidade. Eu creio que estarei na Baixada dia 29 e o Senhor estará lá. E a glória do Senhor vai encher aquele lugar. Já foram vendidos 40.000 ingressos para a Baixada. E 10.000 extras foram colocados. Ou seja, nós estamos trabalhando
para chegar a 65 mil. Aquilo que eu profetizei aqui, vai ter gente do lado de fora da Baixada, querendo entrar, não vai poder, porque a glória de Deus vai encher aquele lugar. Mas antes da glória de Deus encher a Baixada, Deus quer encher o seu coração. Pastor Flávio, vem cá, por favor. Deus quer encher o seu coração. Deus quer encher a sua casa. Vem cá, pastorzão. Dá um jeitinho de passar aí. Isso. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Pastor Flávio é o nosso executivo de missões da nossa convenção e um futuro missionário nosso no Rio Grande do Sul. O que ele está fazendo hoje no Paraná, ele vai fazer no Rio Grande do Sul, para a glória de Jesus. Senhor Deus, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor Deus, porque reconhecemos a Tua santidade, Pai. Pai querido, quantas e quantas vezes, Senhor Deus, caminhamos longe do Senhor, quantas e quantas vezes desagradamos, Senhor Deus, ofendemos a Tua santidade, Pai. Quantas e quantas vezes, Senhor Jesus, preferimos viver mais os nossos prazeres, Senhor Deus, a vida do nosso jeito, do que aquilo que o Senhor tem para nós. Mas nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, Pai, tocou o nosso coração, Senhor Deus. E nós, como Teu povo, prostrados diante de Ti, Jesus, renovamos nessa manhã a nossa aliança de santidade contigo, Pai. Nós nos colocamos aos Teus pés, Pai, e clamamos a Tua misericórdia, Pai, a Tua graça. Nós clamamos o Teu poder sobre as nossas vidas, Pai, porque precisamos estar renovados, cheios do Teu poder, Pai. O poder do Senhor precisa fluir através das nossas vidas, Pai. A Tua unção, Senhor Deus, precisa ser exalada pelos nossos poros, Pai. Porque existem milhões de pessoas, Senhor Deus, indo para o inferno, Senhor Deus. Existem perdidos, Pai. E nós somos a resposta a essas pessoas, Pai. Oh Deus amado, nessa manhã, Pai, levanta um exército de homens e mulheres que não se envergonham do Evangelho, mas que são cheios do Teu poder, Senhor Deus, para que a nossa cidade seja impactada. E através desses queridos amados, que se colocam à sua disposição nessa manhã, nós declaramos em nome de Jesus, que a cidade de Curitiba pertence ao Senhor Jesus. Porque, Senhor Deus, através das nossas vidas, o poder de Deus vai impactar, Pai. Pai querido, permita-nos a viver experiências tremendas, Senhor Deus. Permita-nos, Senhor Deus, que através das nossas mãos pessoas sejam curadas, Pai. Endemoniados sejam libertos, Pai. Oh Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Usa a Tua igreja, Pai. Usa o Teu povo, Pai, para mudar a história de corrupção desse país, Pai. Estamos cansados, Senhor Deus, de vermos a vitória de Satanás diariamente na nossa sociedade. E nessa manhã, nós dizemos que Jesus vive. Jesus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, para a honra e glória do nosso Pai. Usa-nos, Senhor Jesus. Usa-nos, Senhor Deus, para mudar essa nação. Usa-nos, Senhor Deus, para impactarmos os nossos vizinhos, para desenvolvermos relacionamentos discipuladores com aqueles que estão perdidos, Pai. Usa-nos, Pai, para que a nova história seja escrita através de pessoas, homens e mulheres santos, que não se envergonhem do Evangelho, mas que proclamam a glória do Senhor Jesus. E no nome de Jesus, o nome todo-poderoso, o Deus que continua fazendo milagres no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém.